Vamos lá, vamos deixar um pouquinho a política e o coronavírus de lado aqui no Morning Show para falar de esporte, gente. Como dizem os mais jovens aí, pessoal, que louco seria o Mike Tyson, um dos maiores boxeadores de todos os tempos, né, se ele resolvesse voltar aos ringues. Mas pera lá, pensando bem, na verdade, os mais jovens nem tiveram sequer o privilégio e a oportunidade de conferir esse gigante em ação. Você chegou a ver, né, Vini? Você é mais novinho que eu, mas nem tanto, né? Olha, Edgar, ele se aposentou em 2005, né, mas já estava numa fase bem decadente ali da carreira, né, bem menos habilidoso do que quando ele foi, por exemplo, o maior campeão do boxe, foi o campeão mais jovem dos pesos pesados, aos 20 anos, lá na década de 80. E só para relembrar um pouquinho, Edgar, justamente para esse jovem que você está falando aí agora, que não conhece um pouco dessa história controversa do Mike Tyson, né, que além de um grande lutador dentro dos ringues, também era alguém muito polêmico fora dos ringues, com divórcios midiáticos, virou uma grande celebridade, chegou a ser acusado de estupro e foi preso durante 3 anos, né, se envolveu em muitas brigas, em muitas confusões. A gente brincou aqui até no início do programa que aquela luta com o Holyfield, né, que ele chega a morder a orelha e arrancar um pedaço da orelha do Holyfield, e aí ele acaba perdendo aquela luta, que era uma das lutas mais aguardadas da época. Então agora ele está numa fase um pouco mais leve, viu, Edgar? Virou empresário, tem participado de filmes, virou até produtor musical. Veja você, ele até tem uma empresa lá de cultivo legal de cannabis, né? Então é o Mike Tyson muito maconheiro, mais suave agora, aos 53 anos, viu, Edgar? Eu queria. Mas ele durante uma live, ele chegou a anunciar que pretende sim voltar ao combate, mas seria num combate beneficente para ajudar justamente moradores de rua e dependente de drogas, né? Como eu falei, ele está aposentado desde 2005, mas ele vem treinando nas últimas semanas. E vem treinando, Edgar, com um treinador brasileiro, o Rafael Cordeiro, que já foi considerado aí por 2 vezes o melhor treinador de MMA. Eu vou pedir para rodar algumas imagens desse treinamento, e olha só, impressionante. Eita. O Mike Tyson fez essa postagem, né, e ele disse até que o corpo dele está bastante empolgado, mas obviamente que muito dolorido, mas olha só, a gente percebe que ele mantém sim, apesar da idade, apesar do tempo sem lutar, uma agilidade, uma explosão, uma rapidez, como a Adriles está falando, muito parecido, por exemplo, com os treinos que eu costumo fazer aqui em casa, me lembrou bastante, e acompanhada da legenda. Tudo é possível quando você é esperto, treine de forma inteligente. Eu não sei se você se lembra, eu me lembro muito bem, eu vi várias lutas do Mike Tyson, mas ele lutava muito feio, o que era interessante. Ele não era igual o Cassius Clay, o Muhammad Ali, que era um bailarino no ringue, provocava. O que impressionava no Mike Tyson era a selvageria e o ódio. Agressivo. Que ele parecia sentir. Todas as lutas, 90% das lutas que ele eliminou o adversário já no primeiro round. 30 segundos. Um recorde de 30 segundos. Eram as lutas feias, inclusive eram vaiadas às vezes, que o povo pagava milhares de dólares e 30 segundos o Mike Tyson socava o sujeito quase que até a morte. Agora, ele agora fumando maconha, light, instituições de caridade, tudo bem, ele melhorou como pessoa. Mas assim, a selvageria foi pro ralo. O Mike Tyson maconheiro não dá certo, gente. Eu não devia voltar, não. Peraí, Adriles. Fica em casa, Mike Tyson, fica em casa. Ele é usuário. Gente, mas... Fica em casa, Mike Tyson. Vocês vão de convir comigo que mesmo fumando um beckzinho, o cara tá ágil, hein, meu? Tá ágil, menino, hein? Acabou o ódio, acabou a selvageria, virou cannabis sativa, não dá. Não, olha, mas você acha que as pessoas têm curiosidade de, por exemplo, ver o Mike Tyson de volta? E ele lutaria contra quem, por exemplo? Não sei, aí que tá. Maguila. Olha, não, Paulinha, o que o Vini traz pra gente, essa questão dele da vontade de fazer eventos beneficentes, né, em prol de alguma causa e tal, é muito louvável. Ele é um ícone, ele transcendeu gerações. Por mais que as pessoas, eu brinquei aqui no começo da minha fala, dizendo que os mais novos não tiveram a chance de vê-lo, e não tiveram mesmo, mas estão aí os vídeos no YouTube, estão aí os vídeos pra gente conferir, para as pessoas que não tiveram a oportunidade de vê-lo na ativa, saber quem é
é o Mike Tyson, é um sujeito controverso, envolvido em escândalos, como o Vini trouxe pra gente, mas genial no esporte que resolveu praticar. E é isso que o Adriles falou também, gostei do posicionamento, da visão do Adriles, que não tinha pensado, ele não é o Cassius Clay, por exemplo, ele tinha um posicionamento clássico, ele tinha aquele jogo de pernas, era bonito de ver plasticamente. O Mike Tyson era uma máquina de destruição. Exato. A hora que tocava o gongo, ele saía pra cima e dificilmente o seu oponente conseguia sobreviver a 30 segundos do primeiro assalto. Ele ganhou muitas lutas por nocaute logo nos minutos iniciais da luta, não é? Edgar, você sabe que isso tem muito a ver, isso que o Adriano está falando também. O Mike Tyson, ele teve uma infância onde ele foi muito vítima de bullying, né? Exatamente. Ele diz isso, e depois ele até também entrou ali, durante a sua adolescência, para o mundo do assalto, chegou a assaltar, chegou a ser preso também, e depois que ele foi mandado para um orfanato e foi descoberto pelo treinador, o Cândido Donato, aí sim que ele começou a entrar mais na linha, começou a ir para esse mundo do esporte, mas quando ele encarava os seus adversários, eu acho que ele ele lembrava daquelas pessoas que tiravam sarro da cara dele por ele ser um menino muito tímido, né? Sim. Então, acho que isso explica um pouquinho da selvageria dele. E respondendo a Paulinha, olha, Paulinha, sabe quem que pode fazer essa luta aí com o Mike Tyson? Maguila. O próprio Holyfield. Não, o Holyfield que teve a orelha mordida pelo... Gente, caramba! Olha, já se propôs também a fazer essa luta beneficente. Eu acho muito bacana essa Coloca iniciativa. O Stallone, o Rocky Balboa. Terceira idade no ringue. Eu acho muito legal a iniciativa dele de usar o seu prestígio, a força da sua imagem para alguma causa beneficente, e muito legal ver ele aí com essa forma física, com esse vigor físico, né, e toda essa força que ele tem, o Mike Tyson. Vamos aguardar para ver, vamos ficar na expectativa para ver essa apresentação, que certamente vai ser uma exibição aí engrandecida por uma boa causa, se persistir o que você está dizendo, que ele vai dedicar aí a luta a algum evento, alguma ocasião beneficente, algum órgão beneficente.